1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículos 14 a 23. 1 Samuel capítulo 16, versículos 14 a 23. Vou pedir aos irmãos, por gentileza, se coloquem em pé mais uma vez. E depois da oração, os irmãos poderão se assentar. 1 Samuel capítulo 16, versículos 14 a 23. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que esses seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Senhor, nós acabamos de ler tua bendita palavra para nossa edificação e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, capacita-nos a entendê-la, a aplicá-la, para que juntos, como povo do Senhor, possamos tirar o melhor proveito daquilo que o Senhor nos ensina e crescermos espiritualmente e vencermos, ó Deus, as lutas diárias que temos em nossa vida, Senhor. Abençoa os meus amados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, Saul, o personagem central aqui desse texto, ele vinha de uma família pequena. Seu pai era dono de muitos bens, segundo o registro das Escrituras. E por ser de uma família pequena, de uma das menores tribos de Israel, a tribo de Benjamim, ele não era alguém que possuía grandes ambições. Era um homem simples. Mas assim mesmo, ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. E quando ele foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel, ele passou por uma experiência espiritual que ele nunca havia passado. Ele profetizou, ele estava junto dos profetas e ele também profetizou. E daí um ditado que surgiu naquela época: está Saul entre os profetas? E nós, quando estudamos a história da vida deste homem, que foi o primeiro rei, nós percebemos que ele recebeu muitas bênçãos e privilégios da parte do Senhor. E ele poderia ter desejado mais de Deus na sua vida, já que Deus o havia escolhido, separado, recebeu bênçãos, privilégios. Ele poderia ter buscado maior crescimento espiritual, já que ele passou por uma experiência espiritual em sua vida, tendo até profetizado. Ele poderia ter desejado conhecer mais a Deus, amar mais a Deus, estar mais cheio do Espírito Santo de Deus para servir melhor a Deus. Mas infelizmente não foi nada disso que aconteceu. Tudo isso que ele poderia, ficou só
Não poderia. Mas ele não buscou nenhuma destas coisas. Em lugar dele reconhecer com humildade os dons da graça, os privilégios que lhe foram concedidos por Deus, sem que ele os merecesse, ele deixou que o seu coração se envaidecesse, foi tomado de um espírito de grandeza que acabou por afastá-lo de Deus. E mesmo tendo a oportunidade, depois de passar por isso, desse orgulho, desta vaidade que foi tomando conta do coração dele, mesmo tendo a oportunidade, Deus lhe concedendo a oportunidade de reconhecer os seus pecados, de se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus de todo o coração, ele não o fez. E como nós estamos estudando aqui também às quartas-feiras um pouco mais sobre a vida deste homem, nós vimos na quarta-feira passada que ele amou mais a honra dos homens do que a honra de Deus. E, por fim, passou a viver como uma pessoa atormentada exatamente porque fez as escolhas erradas na sua vida. Ele foi dominado pelo medo, pelo pânico, pela inveja, foi tomando decisões erradas atrás de decisões erradas, prejudicou a sua própria vida, prejudicou a vida dos seus familiares, prejudicou a vida das pessoas que estavam ao seu redor. E o texto que nós acabamos de ler retrata o início do tormento que começou a tomar conta da sua vida. Mas qual foi a causa, a raiz desse tormento? Capítulo 15, versículo 26, olha aí comigo, capítulo 15, o versículo 26. Está escrito assim: Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Aqui começa o tormento, a vida de tormento deste homem chamado Saul, que tinha tudo para dar certo e acabou numa vida lamentável, lamentável. Porque ele rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também o rejeitou. Por que Deus o rejeitou, queridos? Nós precisamos entender isso, né? O que foi essa rejeição? Veja aí no capítulo 15, versículos 22 e 23. Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios no que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. O que estava acontecendo? Deus havia dito a Saul, como vimos aqui na quarta-feira, eu quero recapitular, os irmãos que estavam aqui vão se lembrar melhor, para aqueles irmãos que não estavam aqui conosco. Deus havia dado a Saul o privilégio de se tornar o rei, mas ele era servo. Que isso não subisse na cabeça dele, era apenas uma função. Na realidade, a autoridade para ele ser rei vinha de Deus, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Qualquer pessoa que estiver em qualquer cargo, está no cargo que está porque Deus delegou essa autoridade. Na realidade, ela é uma representante de Deus, servindo a Deus junto ao povo. Mas aquela autoridade que ela recebeu não é dela própria, é delegada por Deus. Então Deus concedeu a autoridade para que Saul se tornasse rei. O povo era de Deus, ele deveria servir a Deus, servindo ao povo de Deus, conduzindo sempre o povo para que o povo se voltasse para Deus e não para si próprio. Porque isso seria tentar roubar o coração do povo, a quem o povo deveria atribuir glória, honra e louvor. Mas o que Saul faz? Saul faz exatamente o contrário.
Quando Deus ordena, através de Samuel, que ele guerreasse contra os amalequitas, eu não vou voltar aqui à história dos amalequitas, que nós já contamos aqui na quarta-feira, mas Deus ordenou que ele guerreasse contra os amalequitas e que ele destruísse tudo, 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 tudo. Não era para deixar uma coisinha sequer ali. Ninguém representante do povo, nem um animal, absolutamente nada. E o que é que Saul faz? Saul, ele destrói os amalequitas em parte. Como nós dissemos aqui, 95% ele obedeceu. 95% ele obedeceu. Ele deixa o rei, Agag, que era o rei dos amalequitas vivo, e deixa o melhor do gado e das ovelhas, sem destruí-los. Daí quando Samuel chega, ouve aquele mugido do gado, balido das ovelhas. Assim que ele chega, Saul já corre ao encontro de Samuel e fala assim: executei a vontade do Senhor. Mas Samuel pergunta: mas que barulho que é esse aí? Eu estou ouvindo mugido de gado, balido das ovelhas. Não, é o seguinte, é que eu deixei o melhor para ser sacrificado a Deus. Daí Samuel chega e vê ali o rei, vê o gado e olha para ele e fala para ele: você não fez a vontade de Deus. Não, eu executei a vontade, fiz tudo que Deus me mandou. Não, Senhor. Deus mandou que você o obedecesse. Ele não mandou você guardar coisas para sacrificar a Ele. Deus mandou e ordenou que você destruísse completamente. Hoje você desonrou o Senhor. E o que na realidade Saul queria com isso era guardar algo que ele já havia inclusive levantado um monumento a ele próprio. Depois da guerra, mandou que levantasse um monumento a ele. Ele queria ser honrado, ele queria mostrar ao povo que ele era o líder daquele povo, tentando roubar o coração do povo, ao invés do povo adorar e obedecer a Deus, para que o obedecesse, para que ele estivesse à frente. Inclusive, depois ainda obrigou Samuel a fazer o que ele queria. Exatamente porque ele queria a honra do povo, em lugar dele conduzir o povo e ele próprio honrar a Deus. Então ele desobedeceu conscientemente ao Senhor e mesmo tendo a oportunidade de se arrepender, de reconhecer o seu pecado, ele não volta atrás. Então, queridos, quando Deus o rejeitou, ele deixou de estar sob a proteção de Deus. Ele saiu debaixo do guarda-chuva de Deus. E um retrato dessa rejeição está no versículo 35 do capítulo 15, por favor. Capítulo 15, versículo 35. Diz a Bíblia: até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Só isso daí. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Isso era um retrato da rejeição. O principal homem, representante de Deus, aquele em quem eles buscavam a palavra de Deus, que era um certo tipo de mediador, que fazia mediação, que era um profeta, um juiz, um sacerdote, que intercedia junto a Deus pela vida do povo. Este homem jamais viu Saul até a sua morte. É interessante pensar nisso. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versos 4 e 5, depois você pode abrir lá, tratando de um problema grave que envolvia um pecado não confessado por uma pessoa dentro da igreja, Paulo diz o seguinte: que essa pessoa, seja entregue a Satanás para destruição da carne. Olha só essa expressão pesadíssima que o apóstolo Paulo está usando aqui. Era um membro da igreja que estava rejeitando a palavra de Deus, não aceitava ser corrigido,
não se arrependia do seu pecado, continuava em pecado, mesmo Deus enviando a palavra, mesmo indo os irmãos lá da igreja falando com ele para que ele abandonasse o pecado, ele não o fazia. O apóstolo Paulo então diz, olha, que ele seja entregue a Satanás. É a mesma coisa que de Saul, meus amados irmãos. Quando uma pessoa rejeita as correções da palavra, continua em pecado, vivendo em pecado, mesmo depois de Deus ter dado todas as oportunidades, mandado a palavra, ela ouve, alguém vai lá, fala com ela, ela continua vivendo em pecado, ela está em desobediência consciente a Deus. E sabe o que acontece? Essa pessoa que rejeita Deus, ela entrega a Satanás, ela sai debaixo da proteção de Deus. Não porque Deus não quer protegê-la, é porque ela está rejeitando, quando rejeita a palavra, rejeita o próprio Deus. Ela está querendo dizer, eu não quero estar sob a proteção de Deus, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero viver no pecado. Eu não preciso da bênção de Deus. Eu não preciso da proteção de Deus. Você percebe o quanto isso é grave, o quanto isso é sério? É o que estava acontecendo com Saul. Então, queridos, quando alguém rejeita conscientemente a palavra, a repreensão, ignora os apelos da graça, não se arrepende, ignora todo o amor que Deus tem por ela, tentando protegê-la e tirá-la daquela situação, a disciplina de Deus uma hora virá. Essa pessoa está sozinha, sem o amparo da graça, à mercê dos tormentos do mundo e do diabo. Lá em Provérbios, no capítulo 29, versículo 1, está escrito assim: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído rapidamente, sem que haja remédio. Preste atenção nisso. Quem teima em rejeitar a repreensão, ou seja, a palavra de Deus, a sabedoria que vem de Deus, a orientação que vem da palavra do Senhor, sai daí, se livra disso, deixa isso para lá, venha, volte, e vai os apelos do Senhor, sempre rejeitando. A palavra está dizendo, será destruído rapidamente, sem que haja remédio. E aí, queridos, sem a proteção e a bênção divina, o que sobrava para Saul? O que sobrava para Saul? Quem procurar? Os servos de Saul dão um conselho para ele: procure um especialista. Procure um especialista para lidar com esse seu problema. Você tem um problema. Você precisa de um especialista para cuidar disso. Vamos atrás de uma pessoa que toque o instrumento, um musicoterapeuta, que possa, quando você precisar, aí você estiver nervoso, muito ansioso, com muita, sabe, aquela síndrome do pânico, aquela coisa assim, difícil de você lidar com ela, quando ele tocar a harpa, e vai tocando ali a harpa, né, bonito, melhorei, estou bem, passou aquela raiva, aquele nervoso, e presta atenção, mas não era qualquer especialista que eles procuraram, era Davi, um homem de Deus, um excelente arpista. Até o próprio Saul fala assim, procura um homem que toca bem, pelo menos, né? Porque se fosse tocar uma música ruim, ia deixar mais nervoso ainda, né? Um péssimo especialista, a coisa ia ficar feia. Não, eles buscaram o melhor compositor de Israel, Davi. Aquele homem que escrevia salmos maravilhosos. E Davi dedilhando a harpa ali. Diz o versículo 21 que Saul gostou de Davi, músico excelente, queria-o sempre por perto. E no versículo 23 vai mostrar para nós que a terapia estava dando certo. Davi tocava e Saul relaxava.
Ai, que gostoso, hoje eu vou dormir bem, estou bem. Mas não demorou muito tempo, irmãos. O terapeuta era muito bom, o terapeuta começou a ficar famoso, já tinha fama em Israel, era elogiado, e logo que o terapeuta começou a ficar famoso, ser elogiado, a raiva voltou no coração de Saul. Observe comigo o capítulo 18, versículos 10 e 11. 18, 10 e 11. Está escrito: no dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Pois é, meus queridos e amados irmãos, mesmo tendo um terapeuta ali, ao seu dispor, a hora que ele precisasse, tocando bem, cuidando do emocional dele, fazendo aquilo que ele precisava, a raiva voltou. E por que isso aconteceu, queridos? Alguém vai dizer assim: porque ele tinha inveja de Davi, porque Davi estava crescendo na popularidade do povo, sendo elogiado mais do que ele. De fato, havia inveja, sim. Não há como negar essa realidade, está no texto bíblico, havia inveja. Mas a verdadeira razão, a raiz do problema, encontrava-se no coração de Saul e não começou com Davi. Não começou com a popularidade de Davi. Isso só aguçou ainda mais um problema que ele já tinha no seu coração. E qual era a raiz do seu problema? O seu relacionamento com Deus. A falta de relacionamento com Deus. O fato dele ter rejeitado a palavra do Senhor, de ter rejeitado a Deus, de ter endurecido o seu coração para Deus, quando Deus procurava tratá-lo, procurava cuidar dele, ele rejeitava o Senhor. Ele havia canalizado todas as suas ambições para as coisas erradas. E ele continuou teimosamente, obstinadamente, fazendo as coisas do seu próprio jeito. E ao ponto, queridos, de no final da sua vida, ele fazer algo que era abominável ao Senhor. Consultar uma médium. Você já pensou nisso? Um homem que teve experiência com Deus. Profetizou. Um homem que foi escolhido por Deus. Foi rei de Israel. Foi ungido para isso. Tinha tudo para ser uma bênção. Foi rejeitando, foi saindo da luz. Foi saindo da luz e caminhando cada vez mais para as trevas, para dentro das trevas. Até que no final ele acabou inteiramente nas trevas. Consultando uma médium que era algo abominável ao Senhor, porque Deus não falava mais com ele. Ele não poderia ter se arrependido? Ele não poderia ter voltado para Deus? Mas não, era muito orgulho, muita vaidade, muita arrogância. O que a palavra de Deus diz sobre isso, irmãos? A palavra do Senhor diz que Deus resiste ao soberbo. Quando Deus se coloca contra a pessoa, não importa quem se coloque a favor da pessoa. Não importa se você busque os melhores especialistas para tratar do seu problema emocional. Eles vão tentar te ajudar e por um tempo até mesmo você vai receber alguma ajuda, como foi no caso de Saul. Mas há um problema, queridos, que nem um especialista, nem um doutor, nem um médico, nem um psiquiatra, nem um psicólogo, nem um pastor, ninguém pode te ajudar, a menos que você se volte para Deus, reconheça a dureza do seu coração, se humilhe diante do Senhor, peça a Deus perdão pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela sua teimosia, pela sua arrogância. Se isso não acontecer, ninguém vai poder fazer absolutamente nada por você. Ninguém.
Eu fico me perguntando, né, como já perguntei aqui, por que Saul não se arrependeu, irmãos? Por que ele não se humilhou? Por que ele não pediu perdão? Por que ele não clamou pela misericórdia de Deus? Por quê? Por que muitos pais veem seus filhos se perdendo e não conversam com eles? Não vão até eles e têm uma conversa séria com seus filhos? Porque há casais que preferem ver o casamento ser destruído a se voltarem para Deus humildemente e pedir ao Senhor misericórdia, reconhecendo cada um o seu erro, o seu pecado, pedindo a Deus que Deus mude o coração. Por que continuar no orgulho, na vaidade, na teimosia, na obstinação, da desobediência à palavra de Deus? Ah, eu sei que Deus diz isso. Tá, e o que você vai fazer em relação ao que Deus te diz? Por que não voltar-se para Deus de todo o coração? Por que não pedir a Deus o perdão? Ah, meus irmãos, há pessoas que são como Saul. Tem uma aparência tão bonita. Saul, a Bíblia Sagrada diz que da cintura para cima, ninguém em Israel era tão bonito quanto ele. Ele era um homem bonito. Bonito. Era um homem que foi, por um período, abençoado pelo Senhor. Quantos privilégios, quantas oportunidades. Mas era um homem obstinado, teimoso, duro de coração. Eu vou dizer aos amados irmãos algo que é duro, mas é preciso ser dito. Há muita gente que nunca será curada, porque nunca vai abrir o seu coração para Deus. São pessoas bonitas, você olha para elas, você fala, puxa, fulano é tão bonito, mas vive vida miserável, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo tendo oportunidades maravilhosas, mas sempre com o coração fechado para Deus. Como eu já ouvi um dia de alguém que dizia assim para mim, pastor, toma cuidado com o que o senhor vai falar com ele, hein? Porque não gosta de ser repreendido. Mas está sempre com problema. Não gosta de ser repreendido. Mas aí faz o quê? Procura um especialista. Daí faz terapia. Aí eu estou fazendo terapia, é bonito até falar. Você já parou para pensar? É uma coisa hoje chique. Estou fazendo terapia, o meu terapeuta. É bonito. E eu não tenho nada contra, eu não estou falando contra o terapeuta, ele está fazendo o trabalho dele. Davi estava fazendo o trabalho dele, era um excelente músico. Estava fazendo um trabalho excelente dentro do que ele podia, mas tinha algo no coração de Saul que Davi não podia alcançar. E Davi amava Saul, irmãos, amava. Mesmo Saul tentando de tudo contra Davi, Davi amava Saul. Mas tem um lugar no coração do ser humano que nenhum outro ser humano alcança. Que só o Senhor Jesus Cristo é capaz de alcançar. Nenhum filho é capaz de alcançar esse lugar no coração do seu pai. Nenhum esposo é capaz de alcançar no coração da sua esposa. Há um vazio no coração do homem. Não lembro direito se foi Blaise Pascal, o grande filósofo, que disse isso. Mas há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. E não pode ser preenchido por ninguém. E se Deus não preenche, fica o vazio. E aquele vazio vai tentar ser preenchido com outras coisas. O que ocupa esse vazio? Geralmente é o orgulho, a obstinação, a vaidade. E às vezes a pessoa pensa assim, né? Não, é porque ela tem um problema, um trauma de infância. Perdoa? Por que não perdoa? Por que não ouve a palavra de Deus que diz, perdoa o teu próximo, aquele que te feriu, aquele que te machucou? Ah, eu tenho um trauma de infância. Daí vai levando o trauma de infância até a velhice.
Eu estou dizendo que é fácil? Não, não é fácil. Lidar com os nossos problemas é extremamente difícil. Por isso que nós precisamos de Jesus. Jesus veio para nos salvar. Ele resolveu o pior problema da nossa vida, que era o pecado, quando ele morreu lá na cruz. E esses traumas, esses problemas emocionais que muitas vezes nós carregamos conosco, são apenas sintomas do principal problema, que é o pecado. E é Jesus que veio para resolver isso. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso me humilhar diante do Senhor. Essa semana eu tive conversando com uma jovem, um pai ligou, pai aqui da igreja, me ligou pedindo se eu podia atender a sua filha, que não é da igreja. E eu fui atendê-la, fui lá à casa dela, conversar com ela, uma jovem de 23 ou 24 anos, algo assim. E daí ela ali abrindo o coração, falando. E ela falando que o maior problema dela era o pai dela. Você entende? O pai daqui da igreja. Mas o pai não reconhece essa influência ruim sobre a filha. Você entende isso? E daí eu contei a minha experiência com meu pai. E ela falou, então o senhor me entende. Eu falei, eu entendo. Mas um dia eu precisei perdoar o meu pai. O que eu levava no meu coração em relação a ele. Chorei barbaridade. Porque o quanto era difícil tirar aquilo de dentro do meu coração. E eu já era pastor. Mas eu precisei fazer aquilo para ter uma relação boa com meu pai. Eu não o odiava, mas eu carregava sentimentos pesadíssimos no meu coração em relação a ele. E aquilo era um problema para a minha vida. Queridos, nós precisamos rasgar o nosso coração. Essa expressão profética, né, do Antigo Testamento, rasgar o coração para Deus. Rasgar o coração diante dele, para que ele trate das nossas feridas, para que as nossas feridas não nos consumam, não nos destruam, vindo a destruir os nossos relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que me chamou a atenção demais, quando eu lendo a história de Saul, é que Saul, irmãos, ele viveu entre dois gigantes da fé do Antigo Testamento. Ele viveu com Saul. Pensa num homem gigante da fé que era Saul. Aliás, Samuel. Pensa num homem gigante da fé que era Samuel. Um homem de oração, que é retratado na Bíblia como aquele intercessor que fala em Jeremias, fala no Salmo, cita Samuel como um grande intercessor. Poxa vida, por que ele não gastou tempo ali, investiu tempo com Samuel? Samuel, preciso abrir meu coração com você. E depois, ele viveu junto de um outro grande, um outro gigante da fé do Antigo Testamento, que é Davi. Viveu entre os dois. Teve oportunidade de andar com os dois, ter contato direto com os dois. E nada disso adiantou. Você compreende isso? Que muitas vezes a gente acha assim, se você for conversar com fulano de tal, ele é um homem de Deus. Nós não resolvemos problema de ninguém, queridos. Samuel, Davi e qualquer pessoa de Deus vão falar assim para você, você está com problema? Vamos juntos aos pés da cruz. É lá que as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos problemas emocionais, os nossos problemas espirituais são resolvidos. Eu não tenho poder. Davi não tinha poder, Samuel não tinha poder, Paulo não tinha poder, Pedro não tinha poder para resolver os problemas, mas eles tinham poder de levar as pessoas a Cristo.
Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus. Incline-se diante dele, se humilhe diante dele, reconheça o que ele fez por você, entregue a sua vida de coração ao Senhor e ele vai mudar a sua vida. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Cristo. Queridos, é tudo isso, porque não existe coisa mais poderosa, pessoa mais poderosa, virtude mais poderosa, poder mais poderoso do que o poder de nosso Senhor Jesus Cristo para transformar a vida de uma pessoa. Por isso eu pergunto, olhando para Saul, eu pergunto, e nós? E eu? Como nós respondemos aos privilégios, aos convites da graça que nós temos recebido da parte do Senhor? Como nós temos respondido? Quantas pregações, quantas músicas maravilhosas, quantas palavras ouvimos, quantos aconselhamentos, quantas orações nós ouvimos semanalmente, diariamente, dizendo: volte-se para Jesus de todo o coração. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Agora, amados, nós seremos obedientes? Seremos obedientes? Ou faremos as coisas do nosso jeito como Saul? Obedeceremos só aquilo que nos convém obedecer como Saul? É preciso que nos humilhemos. O testemunho de Saul deve despertar em nós a necessidade de avaliar o nosso próprio coração, as nossas ambições, as nossas motivações, abrir o coração para sermos tratados pelo Senhor, reconhecermos de coração quando estamos errados e mudar de direção. Olhe para o seu casamento, como está o seu casamento? É preciso que você se humilhe em alguma área da sua vida e você reconheça: eu sou difícil. Mas não basta reconhecer que é difícil, tem gente que até reconhece: eu sou uma pessoa difícil. Pau que nasce torto, morre torto. Não, senhor. Né? Você é difícil? Jesus pode transformar seu coração. Humilhe-se diante dele, reconheça, peça perdão. Eu tenho dificuldade, pastor, de pedir perdão. Olha, eu tenho uma dificuldade. Então. Humilhe-se diante do Senhor. Começa hoje. Começa hoje. Chega lá, fala: eu preciso. Né? Sabe aquela coisa? Parece que não vai. Não sai o negócio. Meu irmão, o quê? Né? Não estou entendendo. Eu preciso pedir perdão para você. Mas perdão do quê? Aí você vai começar a abrir o coração. Eu errei nisso. Mas pastor, ele também ou ela também chega. Não. É individual. Isso inclusive abre a porta para o outro também falar: eu também preciso pedir perdão para você. Jogar toalha, sabe? Jogar toalha. Bandeira branca de paz. Lavar os pés uns dos outros. Isso é curativo. É santificador. É restaurador. É libertador. Que Deus nos abençoe, meus amados, para que a gente não tenha o coração de Saul, mas tenha o coração de Jesus Cristo, humilde e manso de coração. Que Deus nos transforme para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar, meus amados. Senhor, bendito e engrandecido seja o teu santo nome. Agradecemos pela tua palavra, Senhor, maravilhosa,
que nos exorta, que nos corrige, que nos educa. Tua palavra, Senhor, que é a espada de dois gumes, Senhor, que divide lá dentro, no nosso íntimo, para que nós possamos conhecer o que está dentro do nosso coração. Eu oro, Pai, abençoe os meus irmãos. Abençoe aqueles que têm luta, ó Deus, como muitas vezes eu também tenho. A dificuldade de lidar com alguns sentimentos que são, ó Deus, oriundos do pecado, da luta contra o velho homem. Eu oro pelos meus amados, Senhor, para que nos humilhemos diante do trono da graça, o trono da misericórdia, o trono do perdão, para recebermos socorro do Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, das coisas feias que precisam ser tratadas pelo Senhor dentro de nós. E faz de nós, ó Deus, uma bênção, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus.